Quem está conosco agora é o Márcio Setforte, economista do IBMEC do Rio. Professor, boa noite, obrigada por nos atender. Boa noite a todos. Professor, como é que a gente olha do ponto de vista econômico da importância desse encontro, não só já movimentando a economia local do Rio de Janeiro, por ser berço, por abrigar esse encontro do BRICS, mas principalmente pela participação dos países e intenções quando a gente fala da economia, regente nesse tipo de conversa e de encontro? Bem, o evento em si, como você muito bem colocou, ele é um desenvolvedor de economias onde ele acontece, porque naturalmente é um encontro de chefes de Estado e ministros e empresários interessados. Isso tudo ativa as economias locais por conta das cidades onde os encontros acontecem, as cúpulas acontecem. Agora, em termos de decisões emanadas dos BRICS, a cúpula dos BRICS ela sempre sai com a sua articulação final a partir de um documento que emana dos membros, e esse documento traz sempre indicações por onde o grupo deverá seguir e qual é ali principalmente quais são as intenções necessárias para que o grupo alcance determinados objetivos, principalmente de desenvolvimento econômico dos seus membros. Professor, falando de BRICS, a gente fala também do novo Banco de Desenvolvimento. E aí eu te pergunto, como é que a representatividade do ponto de vista econômico, do ponto de vista até mesmo de financiamento internacional, o BRICS se coloca? Ele pode ser considerado um concorrente, contraponto do FMI, de outros grupos também que buscam esse olhar econômico mais apurado, ou não tem nada a ver, a gente tem que descolar essa imagem e também atuação? O Banco dos BRICS ele nasce a partir de uma ideia de necessidade de desenvolvimento econômico. A gente perdeu o contato com o professor Márcio, vamos tentar recuperar, ele que é economista do IBMEC do Rio de Janeiro e traz aqui importantes esclarecimentos e análises do ponto de vista econômico da importância desse encontro dos países que fazem parte do BRICS. Lembrando que o Brasil está à frente da presidência, do comando agora do BRICS e também do Mercosul. É uma presidência e comando rotativo que acontece entre países do grupo, e esse grupo que teve aí a chegada de outras nações também, ou seja, uma ampliação olhando para países como o próprio Egito, Etiópia, ou seja, não só a África nesse sentido mais propriamente, de aproximação e até Oriente, no caso, mas também da Ásia em outros países aí já sinalizados em termos de entrada, de complemento de formação desse bloco, não só a China, mas também a Indonésia, por exemplo. Bom, a gente vai entender e vai voltar a falar com o professor Márcio Setforte em instantes, assim que a conexão for restabelecida, para seguir com essa análise aqui do ponto de vista econômico desse bloco, que não só trata de economia, mas também de outros assuntos que são relevantes, principalmente nos dias atuais, inteligência artificial, multilateralismo, relações, então, internacionais, e demais também aspectos. Já já o professor volta por aqui para falar sobre o BRICS. Enquanto isso, tudo, ainda mais nesses períodos onde o inverno está se fazendo presente, com essa queda de temperatura, frente fria. Vamos seguir acompanhando e relembrando aqui cuidados e proteções para você. Bom, vamos voltar a falar da cúpula do BRICS agora. De volta, Márcio Setforte, economista do IBMEC do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo de volta. Que bom que a gente conseguiu restabelecer a conexão, porque é importante te ouvir, professor. Então, queria voltar justamente no ponto mesmo do protagonismo econômico, A gente fala de outros grupos, como o próprio Fundo Monetário Internacional. Como é que o BRICS fica em todo essa conversa aí, esse contexto econômico mundial? Bem, o BRICS ele desenvolve a sua atividade financeira em termos de desenvolvimento econômico a partir de dois instrumentos. Um é o Banco dos BRICS, muito conhecido de todos nós, cuja presidência no momento é exercida pela presidenta Dilma, e o Acordo Contingente de Reservas. As ideias iniciais para o desenvolvimento financeiro nos BRICS, elas começam a partir de 2010 e até o ano de 2018, quando está se discutindo o aumento de cotas de participação dos países no FMI e também o aumento de capital no Banco Mundial.
Quando fica patente que existem limites, né, esse aumento é feito, mas existem determinados limites, há aí uma necessidade de um desenvolvimento de um mecanismo financeiro próprio, que é o Banco dos BRICS, não é, que vem atuando fortemente na concessão de créditos para desenvolvimento econômico na área de infraestrutura. Mas não existe ali um contraponto ao banco, não existe ali um contraponto ao Banco Mundial, por exemplo. Lembrando que os países dos BRICS podem tomar recursos tanto no Banco Mundial, no Banco Interamericano de Desenvolvimento ou no próprio mecanismo intragrupo, que é o Banco dos BRICS. O outro mecanismo é o acordo contingente de reservas, que nunca foi utilizado, mas é uma espécie de fundo com 100 bilhões de dólares dos países membros originais para os momentos difíceis de necessidades de desequilíbrio macroeconômico e tampouco esse mecanismo se contrapõe ao FMI. Ao contrário, existe ali uma limitação para a tomada de recursos que está associada a acordo com o FMI. Então, existe ali, portanto, uma questão também de seguro para quem empresta, mas também um pouco de limitação para quem toma. Mas o mecanismo nunca foi utilizado. Mas são dois mecanismos distintos, né, que podem ser equiparados, respectivamente, o Banco dos BRICS ao Banco Mundial e o Acordo Contingente de Reservas ao FMI, no papel de o primeiro de financiamento para programas de infraestrutura, obras, etc., e o segundo para questões de desequilíbrio macroeconômico. Uhum. Professor, falando nisso, e essa conversa da desdolarização, como é que o senhor acompanha? É possível pensar num cenário realmente que se firme essa vontade, opinião, enfim, ou é algo muito longe, até porque o dólar é a moeda global, né? Principalmente em termos de negociações e de parâmetros e comparações de câmbio? Bem, a discussão acerca da desdolarização é uma discussão que o Brasil nitidamente vem evitando nessa cúpula dos BRICS. Não há um interesse em fazer uma contraposição por parte do Brasil, que nesse momento tem a presidência da cúpula dos BRICS. Não existe o interesse do Brasil em se opor à moeda norte-americana. Mas há membros dos BRICS que teriam interesse, como, por exemplo, a China teria possivelmente um interesse em ter uma moeda forte, que seja a moeda de troca internacional, para fazer frente ao dólar. Mas outros membros, por exemplo, se colocam contrários a essa ideia, como, por exemplo, a Índia, que tem ali a sua contraposição geopolítica regional em relação à China. Então, a questão de uso de uma moeda comum, de uma moeda única dentro dos BRICS não é uma questão para o agora, é uma questão que poderá até ser discutida mais à frente, embora o tema esteja em voga, não há discussão plena sobre isso na mesa de negociação. O que nós temos hoje, em termos de BRICS e moeda, é o uso de moedas locais, sistemas de pagamentos de moedas locais. Vários dos membros dos BRICS já utilizam sistemas de pagamentos em moedas locais, e isso é o mecanismo que é utilizado. Outra ideia também é mecanismos mais modernos que pudessem substituir o SWIFT, como o CIPS, por exemplo, da China, que é uma contraposição ali para operações em yuan, ou operações que possam ser feitas em blockchain mais modernas, onde haja maior segurança e principalmente maior rapidez nas ordens na consecução das ordens de pagamento. Professor, falando do comércio entre países que fazem parte do bloco, ele é expressivo, ainda tímido perante o potencial? Como é que a gente olha para esse aspecto do comércio nessa inter-relação de países? Olha, o grupo dos BRICS é um grupo, não é, de países com construção de consensos, para o diálogo, para a elaboração de novas ideias de desenvolvimento, não é propriamente, portanto, algo como o Mercosul, a União Europeia, que são blocos econômicos. Quando nós olhamos, por exemplo, a União Europeia como bloco econômico, durante o período que a União Europeia discutiu a implantação de uma nova moeda, por exemplo, como o euro, o comércio intrabloco estava em torno de 65% do total.
Hoje, se nós olhamos para os BRICS, o comércio é muito menor, está em torno de 20, 25% do total. Ainda é um volume bastante pequeno entre os membros dos BRICS, considerando que nós temos ali economias muito pujantes, como a indiana, como a economia chinesa, por exemplo. Mas há ainda muito a se desenvolver em termos de comércio intra-grupo para os membros dos BRICS. E as ideias de uso de moedas locais, como já vem sendo feitas, são mecanismos, por exemplo, que asseguram maior rapidez e menor volatilidade nas operações de pagamento das operações comerciais dentro dos BRICS. Falando sobre essa até fala, aspas, do Alckmin, exaltando, falando sobre o protagonismo do BRICS na geopolítica. O Lula também chegou a falar sobre ser um representante do multilateralismo dentro desses países emergentes que fazem parte do bloco. Como é que a gente olha para isso? Multilateralismo e economia, além das questões da geopolítica que também andam em paralelo com esse ponto econômico. Esse é um momento muito alvissareiro para o grupo, para os membros dos BRICS, para a sua projeção internacional, principalmente para o Brasil, para a projeção da sua autonomia internacional. É um momento que nós vivemos e que é possível muito facilmente observar a redução de crescimento econômico, fragmentação geopolítica. Então, há um cenário de dificuldades e que, inclusive, abarcam essas dificuldades os problemas relacionados ao multilateralismo. Isso teria levado o presidente Lula a comentar a questão da necessidade de se reafirmar o multilateralismo em um momento onde ações individuais têm tomado cada vez maior espaço, colocando em xeque as organizações do sistema ONU. Então, há ali uma necessidade, por exemplo, de se reafirmar a Organização Mundial do Comércio, como uma entidade, por exemplo, que tem valor próprio no sentido de regular o comércio internacional, de estabelecer regras, de ser o organismo, dentro da sua estrutura, ter o organismo de solução de controvérsias. Então, o multilateralismo ele não está apenas no comércio, mas ele está nas agências especializadas da ONU, como a Organização Mundial de Saúde, a própria organização dos Estados Americanos também é importante no contexto hemisférico. Então, cabe ao Brasil reafirmar essa importância, uma vez que defende também a sua maior participação nesses mecanismos internacionais. Inclusive, o Brasil mantém ali a sua ideia original de ampliação do Conselho de Segurança da ONU como membro que possa permanecer, e não apenas como membro temporário, mas como membro efetivo. Então, essa é uma ideia antiga que o Brasil ainda mantém e que reforça ali a necessidade de um multilateralismo maior, onde haja regras maiores para comércio, para financiamento e para outros tantos setores e que devam ser respeitados pelos países. Professor, na sua opinião, há um risco, seja alto ou pequeno, de uma desaceleração da economia global? Se sim, o BRICS poderia agir de uma maneira coordenada para evitar uma nova onda de desgaste econômico desses países que são formadores do bloco, que são países emergentes? Como é que a gente olha para a economia global nesse ponto de vista de avaliação? Olha, nós já vivemos aí uma questão associada à redução de crescimento econômico, né? Nós tivemos crises recentes, como, por exemplo, a crise associada ao período que nós vivemos da quarentena, nós tivemos a crise do subprime de 2008, 2009, mas veja, essas crises recentes são crises bastante diferentes, umas das outras tiveram motivações diferentes, né? Uma crise de liquidez associada a bancos e intimamente associada ao mercado hipotecário. A outra crise é uma crise que considera ali aumento de custos de transação globais com inflação e também a redução de transações comerciais internacionais durante o período da pandemia. Então, veja que são duas crises completamente distintas e que exigiriam mecanismos diferentes para tratá-las. Então, os BRICS têm um potencial muito grande por representarem aí
40% do PIB mundial, né? E terem metade da população do planeta Terra. Então, os BRICS têm ali uma capacidade bastante satisfatória de crescimento econômico e de papel de protagonista em crises sistêmicas que possam acontecer ou crises associadas a outras questões. Sim, a gente deve dizer que os países dos BRICS, como uma plataforma de construção de consensos e diálogo para a promoção do desenvolvimento econômico, tem sim um papel de extrema relevância que deve ser considerado na eventualidade de uma nova crise econômica global. Professor, aqui a nível de curiosidade, só para saber sua opinião, há uma possibilidade de se pensar numa cadeia produtiva global integrando os países do bloco? Por exemplo, manufatura da China, alimentos do Brasil, participação também da Índia em termos de tecnologia. Como é que a gente olha para possíveis colaborações conjuntas nesse sentido? É algo muito longe de se pensar? Que eu estou viajando? Não, existe, essa ideia não é nova, né? Essa ideia, né, nós temos ali uma orientação liberal mais antiga que fala que os países deveriam buscar as suas melhores capacidades de produção naquilo que eles são melhores. E essa relação de complementariedade, ela não é uma relação nova, mas o que vem acontecendo atualmente é que, apesar dessa ideia ricardiana, o que nós temos ali é que hoje os países vão tecendo as suas estratégias a partir das suas próprias necessidades. Veja que nesse momento, enquanto nós temos uma conjuntura internacional permeada pelas tarifas norte-americanas que levaram os países a novas estratégias ou a mesa de negociação, nesse momento, por exemplo, a China, nós percebemos na China uma descentralização produtiva, onde empresas saem de território chinês e eventualmente podem ir para países vizinhos, como o Vietnã, por exemplo, utilizando ali as vantagens da logística pela proximidade e utilizando também as vantagens de uma tributação menor, né, no território do Vietnã, a partir das exportações do Vietnã. Uma outra coisa que nós devemos esperar aqui é que, num momento como esse, dessa conjuntura que vivemos, a China aumente as suas exportações para compensar eventuais perdas para os Estados Unidos. Então, nós deveríamos perceber, possivelmente, um aumento de importações chinesas aqui no Brasil. Mas também há aí um espaço muito grande para uma complementariedade. Eventualmente, o que acontece, porém, é que a China é um país que, como grande comprador, grande importador de alimentos, por exemplo, ele não gostaria de ficar apenas e única, exclusivamente dependente do Brasil. É muito interessante notar que nós temos safra no hemisfério norte durante uma época do ano e safra no hemisfério sul. Nós temos mais de uma safra aqui no Brasil em outra época. Isso permite aos chineses fazerem compras dos norte-americanos e compras dos brasileiros de produtos do agronegócio, utilizando ali dois parceiros comerciais distintos, mas que podem complementar muito bem a sua necessidade de importação. Enquanto isso, os chineses vão fazendo pelo mundo afora os seus investimentos. Há ali novas tendências de investimento nesse momento que estão acontecendo para a descentralização, como eu havia falado, descentralização produtiva na China, para que a internacionalização de empresas possa encontrar melhores resultados nos países que melhor acolherem esses investimentos. Então, isso é algo que vem acontecendo até de uma maneira mais intensiva nesse momento. Nós vemos que nós temos empresas brasileiras participando em diversos mercados, buscando não só exportar, mas também produzir localmente para conseguir ali os melhores resultados possíveis de uma atividade econômica localizada. Professor, muito obrigada por sua contribuição aqui comigo. Foi muito bom te ouvir, entender mais sobre análise do ponto de vista econômico. Bom sábado, bom final de semana e até a próxima. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada.